Será que a Gol vai quebrar? Essa é uma das grandes perguntas, afinal, a Gol é do setor aéreo, um dos setores mais afetados pelo coronavírus. Então nesse vídeo estou fazendo uma análise fundamentalista completa da Gol e também analisando com a Azul e com a Air Canada. Então agora vamos para a tela do computador e vamos ver como que funciona essas análises. Então agora vamos aqui na frente do computador e fazer a análise da Gol. Então, se essa é a sua primeira vez no canal, eu faço normalmente as análises através de uma planilha onde eu coloco todos os valores aqui da empresa e eu faço as análises com base nisso. Mas para vocês entenderem aqui como que eu pego todos esses valores, não é através de sites que agregam informações, como Fundamentos, por exemplo, eu vou direto no site da empresa e eu pego os releases. Então, por exemplo, o da Gol são todos os releases trimestrais que eles fizeram. Então, por exemplo, aqui você consegue ver os valores aqui do balanço patrimonial do primeiro trimestre de 2020. E quando eu faço as análises é com base nesses valores atualizados. Normalmente essas empresas como Fundamentos ou outras empresas que agregam Yahoo Finance, às vezes não colocam os valores atualizados rapidamente na planilha deles. Então é por isso que eu pego direto do site. Então se você gosta desse modelo e se você quer sempre ver as atualizações a cada trimestre, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ter na primeira mão todas essas análises. Vamos agora aqui para a análise das três empresas. Na verdade, a análise da Gol e com comparação para a Azul e também a Air Canada. Por que eu coloquei a Air Canada? Porque é uma das melhores empresas para a parte de aviação, onde seus balanços estão muito saudáveis. Então eu quis mostrar essa comparação da Gol com essa empresa estrangeira para vocês verificarem qual que é a diferença, onde que essas empresas diferem uma para outra. Então, apenas para começar aqui, nós vimos que o pico da ação da Gol aqui estava em 35 pré-crise, chegou a um fundo de 5 e agora nós estamos 12. Isso aqui é uma porcentagem de 84% que cai, mas ainda ela tem 67% para subir. Se a gente for verificar aqui a parte da Azul e da Air Canada, você verifica que também caiu numa porcentagem mais ou menos semelhante e ainda possui muita chance ainda para crescer esse preço acima a valores antes da crise. Mas o que a gente vai ver hoje é se isso aqui, no caso, é verdade. Será que é possível elas crescerem para valores acima da crise? Principalmente no caso a Gol, que é o que nós vamos estar analisando. Então agora aqui vamos para os dados, como eu falei, todos aqueles dados que eu mostrei para vocês estão aqui das três empresas aqui, foi no site das três empresas e peguei dados diretos deles, mas nessa parte de dados eu não vou focar em cada linha porque são muito dados, mas eu vou mostrar algumas coisas que são bem importantes aqui. Então, vamos primeiro na parte de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, aqui na parte da Gol e da Azul, nós verificamos que os ativos dela ativos circulantes são muito menores que seus passivos circulantes. Significa que ela precisa sempre se endividar muito para conseguir fazer com que seus ativos cresçam. Em comparação, quando nós verificamos aqui a Air Canada, nós verificamos que seu ativo circulante é maior que seu passivo circulante. E aqui nós verificamos também na parte de patrimônio líquido, onde o patrimônio líquido da Air Canada é positivo, enquanto o patrimônio líquido da Azul e da Gol são patrimônios líquidos negativos. Como semelhante ao que eu falei anteriormente, isso significa que para a empresa conseguir crescer os seus ativos totais, ela precisa se endividar muito. Em comparação, a Air Canada consegue utilizar os seus lucros da sua gestão para poder crescer. Então, conseguindo ter uma gestão mais eficiente. Quando nós verificamos aqui em EBITDA, nós verificamos EBITDA e EBIT maior que da Air Canada. É claro que é sempre bom lembrar que aqui nós estamos falando em reais e aqui em dólares canadenses. Em lucro líquido, a Air Canada, com uma boa gestão, conseguiu ter lucro líquido apesar dessa crise. Isso aqui é lucro líquido dos últimos 12 meses, não é do trimestre, tá bom? Isso é bem importante entender. Então aqui nós verificamos que os lucros líquidos da Gol e da Azul são lucros líquidos negativos, no caso são prejuízos. E também nós verificamos aqui na parte de lucros e prejuízos agregados. Então aqui na parte de lucros e prejuízos agregados nós vemos positivo para Air Canada e negativo para Azul e para Gol aqui. E nas dívidas de curto prazo nós verificamos a Air Canada tem uma dívida de curto prazo
muito pequena em comparação com as brasileiras. Vamos agora para a parte mais importante aqui, que é a parte de análise. Então aqui nós vamos começar por onde eu gosto aqui, que é a parte de liquidez. No caso, quanto maior líquida a empresa, menos chance de quebrar. Então aqui nós vemos aqui a liquidez corrente e a liquidez seca. Então valores que nós buscamos são sempre valores acima de 1. Já tive pessoas aqui comentando e perguntando como que eu faço esse cálculo de liquidez aqui. Eu já mostrei um vídeo, mas vamos fazer aqui o cálculo na mão para vocês entenderem como é feito esse cálculo de liquidez corrente. Vamos fazer da Gol. Então, para fazer o cálculo da Gol, nós vamos pegar aqui a porcentagem de ativo, o quanto de ativo circulante ela tem, no caso 4871, e vamos dividir pelo passivo circulante, 12,134. E aqui nós temos a liquidez corrente. A liquidez seca e a liquidez imediata, no caso aqui a gente retira a parte de estoques e aqui nós, no caso, colocamos só o valor que ela tem em caixa para fazer essa análise. No caso de empresas aéreas, eles têm pouca estoque, porque afinal são itens que eles vendem durante para as pessoas enquanto elas estão a bordo, então são estoques pequenos. Então isso aqui nem faz muita diferença, essa liquidez seca. O importante é a liquidez corrente. Quando nós vamos ver aqui a margem EBITDA, nós vemos que as brasileiras têm uma margem EBITDA muito semelhante aqui, a margem EBIT também, em relação à Air Canada. Porém, quando nós vemos o seu lucro bruto é muito maior para a Air Canada e o seu lucro líquido também é muito maior com as empresas brasileiras, no caso tendo o seu prejuízo. E agora vamos para uma das partes mais importantes desse vídeo, que é para a gente calcular a chance dessas empresas quebrarem. E para isso nós fazemos um cálculo aqui chamado Altman Z-Score, que basicamente é um cálculo de diferentes ativos, passivos, lucros operacionais, com a chance aqui, com a finalidade de encontrar um valor final aqui. Para isso, então, aqui para mostrar aqui para vocês, eu vou começar pela Air Canada, que é uma empresa bem gerida e possui lucros, possui EBITDA positivo, por aí vai, para a gente verificar qual que seria, no caso, a nota para essa empresa através desse Altman Z-Score. Então aqui nós conseguimos ver que, fazendo todo esse cálculo, nós conseguimos uma nota de 1,05. Mas apenas 1,05 não significa nada. Nós temos que entender o que esse valor tem por trás. Então, para isso eu coloquei uma colinha aqui do lado para vocês verem. Então, quando esse valor está abaixo de 1,81, essa empresa enfrenta problemas financeiros. Entre 1,81 a 2,99, no caso, é uma área de cuidado. E acima de 3 é uma empresa segura. Então, muitos investidores, no caso, eles vendem empresas quando eles chegam a valores, no caso, abaixo de 1,81. A Air Canada tem um valor de 1,05, mostrando que sim, ela é uma empresa que, apesar de ser bem gerida, aqui como nós vimos, ela pode sim enfrentar problemas financeiros com essa crise aqui. Então, se a gente for fazer essa mesma análise para as empresas brasileiras aqui, com base nos valores brasileiros, nos valores que eles têm nos balanços, nós conseguimos valores negativos, mostrando um alerta muito mais vermelho, no caso, para essas empresas brasileiras. Então, essa é uma análise bem interessante. Então, se você gostaria de entender como fazer essa análise, coloca no comentário aqui embaixo que você quer aprender a fazer essa análise. Aproveita, curte o vídeo, que se esse vídeo aqui chegar a 100 curtidas, eu faço um vídeo explicando como encontrar esses valores aqui para entender se uma empresa ela tem a chance de quebrar. Então, para isso, aproveita e compartilha esse vídeo aqui nos seus grupos de finanças, no Facebook e por aí vai. Quanto mais rápido chegar a 100 curtidas, mais rápido eu vou fazer esse vídeo. Vamos agora entender aqui a parte de valuation. Eu vou falar especificamente aqui da Gol. Então, nós vemos que na Gol nós temos um PL, no caso de 2,02 negativo, baseado nesses últimos lançamentos aqui que eles fizeram. Mas quando nós vemos aqui o PL da B3 é de 9,45. Então, aqui nós podemos ver em quanto que esse valuation, no caso, ou também o preço da ação, está correspondendo ao valor real de lucro. Então, para isso, nós conseguimos fazer aqui também um cálculo
pela calculadora aqui, vamos fazer na mão para vocês entenderem como é que isso funciona. Então aqui nós vamos pegar o 4279, vamos dividir aqui mais ou menos pelo PL da B3, que no caso está em 9,45. Isso aqui vai dar 452. Esse número significa quanto de lucro líquido a Gol deveria estar fazendo para que o seu preço hoje de 12 fosse real, no caso, ele fosse um valor correspondente. Mas quanto que isso seria em porcentagem de lucro líquido? Então a gente vai pegar esse 452 e vamos dividir aqui para a receita da Gol, 13.800. Então aqui nós vemos que, vamos multiplicar por 100 aqui, e aqui nós vemos que esse lucro, esse valor da empresa da Gol corresponde a 3,3% de lucro líquido. E hoje, como vocês verificaram, a margem de lucro líquido é menos 15,34%. Então a empresa, no caso, deveria lucrar muito mais para poder corresponder a esse preço aqui, no caso de 12. E como o próximo trimestre não vai ser um trimestre muito fácil, nós vamos acabar vendo que esse preço pode, no caso, reduzir ainda mais em vez de crescer. Mas agora que nós estamos falando de preço, vamos pular aqui para entender um pouco mais sobre o Football Field, que é a parte de preço, como eu calculo os preços das ações e quanto que elas estão no longo prazo. Eu fiz um vídeo específico para Gol, que eu vou deixar aqui em cima. Então, para esse vídeo aqui, eu vou fazer uma forma bem resumida. Aqui eu estou mostrando para vocês o Football Field como funciona. Em resumo, você pode ver no meu outro vídeo o completo, mas basicamente eu pego comparativos de empresas semelhantes para achar o preço. Então, quando eu falo em empresas semelhantes, eu não pego a Air Canada, eu pego outras empresas que são bem semelhantes à Gol para poder fazer essa análise. Nesse caso, eu peguei a Azul e outras empresas internacionais para poder encontrar qual que seria o preço correto dessa ação da Gol. E também eu pego um fluxo de caixa descontado que eu mesmo faço para ver qual que é o preço da ação. Então, baseado nisso, nós conseguimos ver que o preço hoje da ação seria ali nos valores de 22 até uns valores de 25, 26. Porém, nós sabemos que o próximo trimestre vai ser um trimestre pior em termos de lucro. Então, aqui nós vamos pensar que esse valor, no caso do próximo trimestre, ele pode reduzir chegando na casa dos 12, que é o valor que está hoje. Algumas pessoas perguntaram como é que eu faço, como é que eu projeto esse fluxo de caixa descontado. Esse é um assunto para um próximo vídeo, mas basicamente eu faço várias estimativas de preço aqui de quanto que é o valor, quanto de receita essa empresa pode reduzir. Então aqui nós conseguimos ver uma porcentagem de receita e eu projetei que a empresa Gol pode perder de 30% a 40% de receita esse ano. Tá, mas como é que eu vou projetar 30% a 40% de redução de receita se eu ainda não sei como vai ser o final do ano? Para isso nós temos modelos. Então eu vou mostrar aqui um modelo bem simples que eu fiz aqui para vocês entenderem como que funciona. Então aqui nós verificamos aqui de janeiro a dezembro. Então nós temos sem corona e com corona. Então vamos imaginar aqui que a empresa ela tem um valor de 100 aviões aqui, 100 voos aqui a cada mês. Claro que ela tem muito mais, mas vamos projetar isso aqui a fim de criar um modelo. E aqui nós vemos a projeção com corona. Então nós vemos aqui 100 em janeiro, fevereiro 100, então em março começou a atingir o corona, em abril teve o pico, aqui no caso só 10, e aí foi subindo até chegar aqui e estabilizar em 80. No caso, mas aqui você deve estar perguntando, por que eu só coloquei 10 em abril? Foi simplesmente, foi uma estimativa que eu tirei do nada? Não. Então aqui se você buscar aqui no site, no próprio site da Gol, eu vou estar trazendo aqui para vocês, vocês conseguem ver que essa aqui é a estimativa do tráfego mensal, aqui para abril de 2020, em comparação com abril de 2019, e nós vemos aqui em decolagens teve uma redução de 94%. Então quando eu digo que reduziu apenas 10, então aqui eu estou sendo generoso porque eu deveria ter colocado 5. Aqui então nós vemos o total, e isso nós vemos que a porcentagem de redução é em torno de 36% de redução no ano de 2020 em relação ao ano de 2019. Então, no caso, cairia um valor entre 12 a 17 como o valor real dessa empresa se fosse utilizado o fluxo de caixa descontado, o que no caso seria mais ou menos por aqui, afinal todos esses valores de EBIT, EBITDA e vendas aqui vão, no caso, reduzir. Se você gostou desse tipo de análise, eu estou colocando aqui do lado
a análise que eu fiz da Via Varejo, que é muito semelhante a esse modelo que eu fiz da Gol, e também a análise do preço da Gol, para que você entenda como eu cheguei nesses valores. Pessoal, só o último aviso, esse vídeo aqui, no caso, tem como objetivo educacional e não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda de uma ação. Até a próxima!